Olá, bem-vindos, bem-vindas a essa palestra da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Vou convidá-los para uma prece inicial. Que este momento, então, que escolhemos nos conectar ainda mais com a espiritualidade maior, possamos usufruir desses minutos de reflexão, de harmonização conosco mesmos, para sermos mais inspirados, elevados nas nossas reflexões, para o bem da nossa própria existência e de todas as outras com quem convivemos. Na fraternidade, no respeito, na cooperação para um mundo melhor. Que fiquemos em paz e envolvidos de amor e luz. Eu sou Marta, trabalhadora voluntária dessa sociedade, e o tema para esse momento assim, de reflexão, de um diálogo com a espiritualidade, são as desigualdades sociais e as leis morais. Num período que vivemos, que tudo vem muito à tona, tudo muito sensível, de abertura ainda mais de consciência, amplitude de consciência para a forma que vivemos, como vivemos e por que vivemos, para contribuir no desenvolvimento dessa humanidade, de todos eles, de todos nós que vivemos neste planeta. E para iniciar essa reflexão, se retoma uma passagem de Mateus, do capítulo 5, versículo 45, que diz assim: Assim vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz o sol nascer para todos, bons e maus, e a chuva cair sobre justos e injustos. Essa passagem, ela nos conecta diretamente com uma das leis que o Livro dos Espíritos nos traz, né? Que as obras nos trazem, que é a lei da igualdade. A lei da igualdade, que é compilada, ela nos apresenta como uma lei natural, como que não há superioridade entre os seres, seja todas as espécies, ou seja, entre nós mesmos, seres humanos. Isso nos traz essa lei de igualdade, em que todos nós somos iguais, que temos aptidões, características diferentes, mas não nos torna superiores. E somos todos úteis dentro de uma cadeia, tendo o seu papel, a sua importância. Então, a lei de igualdade já traz algo que é base para uma reflexão de sociedade, que ela vem num processo de desenvolvimento, de humanidade que se desenvolve, que ainda num progresso incompleto, numa civilização que vai de uma infância por uma maturidade, e que através da pluralidade das existências, das diversas existências que vamos passando nesse planeta, vamos buscando um avanço em espiritualidade, um avanço em maturidade, para que essa civilização ela possa viver de uma forma elevada, que é o que nós vamos ver aqui, que características são essas. E esse contexto que nós vivemos, que desafios que ele nos apresenta para nos desenvolvermos dessa forma. Então, nós temos os aspectos sociais hoje, que só nós formos perceber, se tornou muito mais evidente, em termos de desigualdade, de preconceito, de intolerância. Seja pelo aspecto de etnia, seja pelo aspecto de gênero, seja pelo aspecto de orientação sexual, seja pelas diferenças de gerações, pelo aspecto geracional, pela intolerância entre as próprias culturas.
pela questão das pessoas com deficiência. E isso e aí vão inúmeros, se nós pudermos ver aonde nós nos diferenciamos dos demais, causamos distanciamento, preconceito e a relação de superioridade que, na realidade, não existe. Então, essa desigualdade, como a própria lei da igualdade nos firma na obra, ela não é algo criado por Deus, ela é criada pelo próprio homem. Porque se na lei da igualdade ela é natural e não existe superioridade, nessa caminhada humana, nós desenvolvemos a desigualdade. Porque desenvolvemos condições, convenções, conforme posições sociais, conforme condicionamentos sociais. Mas isso não é rígido, isso não é eterno, porque somente as leis de Deus são eternas. Então, elas vão se flexibilizando à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa consciência, a nossa moral e vamos avançando. Se nós formos olhar as barbáries que a humanidade já cometeu e foi avançando, isso comprova. Mas podemos avançar muito mais e isso já é apontado para nós, nos incomoda, nos gera desconforto e muitos movimentos vão acontecendo para que isso surja. E, infelizmente, movimentos a partir de fatos. Fatos que acabam escrachando isso para nos impactar e tomar novas atitudes e posições. Para nos mostrar nossa vulnerabilidade ainda para esses aspectos. Entre eles, o próprio aspecto, né, que traz a questão das desigualdades aí, o aspecto da própria riqueza, como é trazido na obra, né, da Lei da Igualdade. De alguma forma, a riqueza e a pobreza, a miséria, em grau de patamar semelhante, sim, ambos são muito desafiadores. Ambos são muito desafiadores, um pelo seu excesso, e aqui coloca a serviço, e o outro à medida que causa revolta, indignação, e traz uma culpa, uma revolta junto à própria providência divina. Mas, na realidade, os fatores que se devem unir para poder haver uma cooperação mútua. Temos aptidões diferentes, temos histórias diferentes que levam a algumas circunstâncias, mas isso não a justificar e ficar estagnado na situação. Então, o quanto se coloca dos recursos que se tem para um bem comum, para alavancar e desenvolver. A responsabilidade que se tem dos recursos para colocar a serviço de um desenvolvimento e um crescimento que seja sustentável e de bem comum e bem-estar a todos. Então, a responsabilidade de termos riquezas, valores e recursos, ela é de muita relevância. Então, é uma prova muito importante também. E nos desenvolvermos dentro das nossas medidas e aptidões também. E isso implica em aspectos como a serem repensados do egoísmo, do orgulho, da avareza. Então, são vários aspectos que vão nos fazendo pensar a forma como nós vivemos nesse planeta. Se nós formos pensar hoje nessas questões que eu trouxe de etnia, de geração, de orientação sexual, de deficiência, como nos colocamos nas atitudes do dia a dia frente a elas, né? Então, percebemos espaços que podem acolher a todos, seja na parte de arquitetura, de acolhimento das pessoas nas suas diversidades funcionais, nas suas formas de mobilidade, de características que todos possam ser acolhidos naquele mesmo ambiente, de poder estar interagindo com uma mesma compreensão do assunto, para que todos se sintam incluídos
na parte de comunicação, na parte arquitetônica, e aí eu trago para essa diversidade, para essa questão das deficiências, que na realidade são os ambientes e os processos que se tornam deficientes por não conseguir acolher tantas pessoas com suas diferenças. Na parte étnica, não tem nem o que dizer, né? Porque todos nós somos iguais. Se formos ver a nossa constituição física de ser humano na nossa origem, somos iguais. Então, a aparência não nos diferencia em nada da nossa essência. Gerações, a sabedoria e a riqueza que tem cada geração e a complementariedade dela para o crescimento, para podermos aproveitar sabedorias e aproveitar expectativas de vida, desejos e anseios de transformação. Então, os povos diferentes têm as percepções diferentes das gerações. Alguns conseguem valorizar, perceber e ver a importância da maturidade, da sabedoria que trazem. Outros trazem muito foco na juventude. Então, nenhum e nem outro. É a beleza e a riqueza das várias etapas da vida. O aspecto de homem e mulher, né, de gênero, e isso vem de um processo da humanidade também, de concepções de vulnerabilidade, de suscetibilidade, de papéis cristalizados, e que nós vemos que hoje também há uma complementariedade de papéis e que elas não são rígidos e cristalizados. E a importância de um respeito mútuo às escolhas, ao desempenho que cada um deseja para a sua vida. Respeitando o papel e as escolhas, sejam de homens e sejam das mulheres, né? E podendo conviver com respeito, com vida digna. E sem a questão da brutalidade e da força. Mas isso tudo vem de uma questão de infância para uma maturidade. E a questão da orientação sexual, de igual forma. Temos famílias constituídas de amor, de respeito, de carinho, das mais diferentes formas. As composições familiares. A essência divina que cada um traz, o espírito que cada um traz, não traz a questão do sexo. Ela traz a evolução espiritual e o quanto pode agregar no nosso processo encarnatório aqui, as experiências que passamos. Quanto podemos agregar com essa sabedoria, esse crescimento espiritual que vamos trazendo para os outros seres, sem os rótulos e sem nos pegar na nossa constituição. E tudo isso passa também, esse aspecto de igualdade que vai se falando, por uma outra lei, que é a lei da sociedade. Que nós necessitamos das relações para nos desenvolver. Nós necessitamos conviver, nos enxergarmos uns nos outros, nos desenvolvermos a partir de dificuldades e limitações nossas na relação ou que os outros nos apresentam. E, por isso, a família é um primeiro núcleo nesse sentido, independente da composição da família, independente se é uma família consanguínea ou aquelas que se formam até nos pequenos grupos, que nos acolhem institucionalmente. Porque ali vai ser o grande laboratório para nós mesmos nos conhecermos, nos autoconhecermos do que trazemos para ser aprimorado, de respeito, de cooperação, de paciência, de transformar tolerância em respeito, que é muito diferente, de desenvolver amor, que é o fundamental. Então, a base de família, ela é fundamental hoje. E, para isso, precisamos ter o tempo de disponibilidade em conviver. De disponibilidade em poder dar atenção
dar escuta e encontrar soluções em conjunto para os desafios que aparecem na convivência. De podermos pensar juntos, dialogar. E isso é o fundamental de uma lei em sociedade, porque se nós exercitamos isso e trazemos isso enquanto atitude dentro de um grupo, nós vamos nos experimentando e vamos servindo como referência às nossas atitudes para todos aqueles que estão em crescimento e se espelhando em nós. E que vai refletir lá depois num grupo social, no trabalho, na escola, para transformar a sociedade numa sociedade mais madura, evoluída intelectualmente e moralmente. Porque, em termos de civilização, se a gente for já conectar com a lei do progresso, temos progresso, somos civilizados. Não adianta termos inúmeras descobertas, inúmeras inovações para caracterizar uma civilização avançada. A que colocamos isso a serviço? É o intelecto e a moral. Tanto é que esse progresso nosso de humanidade, ele vem se desenvolvendo. E para chegarmos numa civilização, vamos dizer, num estágio completo de plenitude, necessitamos desenvolver a bondade, a benevolência, a cooperação, a solidariedade, o amor incondicional e fraternal. Mas, para isso, cada vez mais a gente vai se dando conta do quanto somos ainda egoístas, orgulhosos, invejosos, e a visão individualista e separada. E o que esse momento nos diz que vivemos hoje, que é crucial para o aprendizado e tomada de consciência, é que somos interdependentes. Precisamos uns dos outros, seja nós entre seres humanos, ou seja todas as outras espécies que vivem nesse planeta. Os recursos que estão aqui naturais, todos nós dependemos deles. As riquezas que tem neste planeta, todos nós precisamos. E não adianta um grupo se apropriar em decorrência de outro grupo, uma espécie em decorrência de outra espécie, de nos colocarmos como seres superiores, porque nós vimos do estágio atual que isso não deu certo. E nós precisamos repensar a forma como nós nos relacionamos e convivemos, e que gera essas desigualdades. Pela forma de pensar, pela forma de olhar os outros, geram essas atitudes. E nós precisamos repensar qual é a concepção que nós temos das outras pessoas. Elas são diferentes de nós, mas não significa que são desafios piores ou melhores. Elas nos mostram que nós também somos diferentes e precisamos aprender a conviver com essas diferenças. E que todos nós temos direitos de estar aqui e deveres também para poder conviver bem. Já passamos por inúmeras encarnações. Já passamos por papéis diferentes, por etnias diferentes. E o que aprendemos com isso? Nesse momento, continuamos a nos julgar dentro de uma roupagem aparente. Mas não é essa roupagem que importa. As condições que eu tenho, as posses que eu tenho. Eu sou um ser espiritual numa passagem terrena e que tenho tantas aptidões para poder contribuir quanto. Independente do meu status social, das minhas condições. E isso traz um aspecto que é muito importante, que para a nossa civilização avançar, essa disponibilidade e esse olhar precisam estar na nossa educação. Perceber que todos têm as suas aptidões, precisam ser valorizados, são úteis e podem cooperar, independente da função que exerçam. E isso está muito arraigado em nós, o quanto nós valorizamos, respeitamos, para que essa desigualdade ela cada vez diminua mais.
Então, as leis morais, em termos de igualdade, que é a base, a sociedade que nós nos colocamos para exercitar o quanto realmente nós nos percebemos iguais, e, a partir disso, desse exercício, um progresso, o progresso dessa humanidade, o progresso para essa vibração ser mais coerente com o planeta em transição planetária, um planeta que venha para se regenerar. Então, eu trouxe 3 das leis morais: a lei da igualdade, a lei da sociedade e a lei do progresso. E é muito dolorido ver o quanto ainda precisamos avançar. Mas, se nós conseguirmos perceber isso, é porque nós já vamos tendo consciência que ações, novas formas de olhar, de pensar e encontrar alternativas já estão presentes. E não podemos nos omitir em relação a isso. A nossa atitude diária é que vai gerar um movimento em cadeia de sinergia, de exemplo, para que as outras pessoas também possam ir repensando e se sentindo encorajadas a tomar atitudes diferentes, porque nós nos espelhamos uns nos outros. Se nós achamos que uma atitude minha não vai fazer diferença, que, mas é só eu, isso não quis dizer tal coisa. Não, nós precisamos tentar entender o que mesmo quis dizer com isso. Mas então entende que aquela pessoa talvez seja melhor por isso e isso? Ou aquela pessoa é menos digna por isso? Isso faz a gente pensar e nos reportar assim: puxa, mas meu pensamento ainda está arraigado daquela forma. Eu descaracterizo determinados grupos, determinadas pessoas, trato os animais ou determinados espaços porque eu acho que não são importantes para mim. E, na realidade, nós estamos numa casa planetária que ela é para todos. Ela precisa ser cuidada para todos. Os recursos que estão nela são para todos. E isso, quando temos esse olhar, percebemos que somos iguais. Não é à toa que foi um grande diferencial quando esse planeta foi visto à distância em 1969. Quando ele era uma casa. Estávamos todos juntos ali. E precisamos viver juntos de uma forma respeitosa, harmoniosa, amorosa. E é esse caminho que essa civilização precisa percorrer. Mas se nós nos resgatamos sempre no nosso cotidiano, ao nos deparar com as circunstâncias, para perceber que é uma caminhada, mas que, por ser uma caminhada, nós precisamos agir, vamos identificando oportunidades de fazer diferença. Oportunidade, seja de poder escutar mais os argumentos das pessoas, de poder nos desacomodar e encontrar soluções que haja bem-estar para todos, numa questão de vida digna. Se nós temos uma determinada circunstância que é desafiadora, o que podemos abrir uma lupa e olhar para essa circunstância e ajudar a pensar em soluções? Não ficar só delegando também. Ou de nos mobilizarmos, enquanto cidadania, para poder encontrar soluções e também nos mobilizar em termos de estratégias de uma organização social, organização política, organização econômica. Mas não percebemos a nossa parte fundamental nesse processo, como um dos atores de toda essa história, que, ao se protagonizar, ao tomar atitude, ou se omitir, faz diferença também. E, fundamentalmente, no espaço de convivência nossa mais íntima, na própria família. De que forma nós dialogamos sobre isso, de que forma nós nos importamos, para ir trabalhando a consciência desses novos seres que também estamos abraçando, que estão reencarnando. De respeitar as diferenças, das aparências, do respeito às diferentes gerações,
de valorizar as pessoas da forma como elas forem, com deficiências ou sem deficiências, que todas têm aptidões e importâncias nessa peça da vida. Porque motivo há de todos nós estarmos aqui. Motivo há da nossa existência encarnatória. E o que eu faço com essa minha existência encarnatória, neste momento desafiador do planeta? Neste momento de quarentena, neste momento de pandemia, que escracha várias, vamos dizer assim, chagas da humanidade, que já vinham presentes e agora se tornam vulneráveis, visíveis. Bom, frente a isso, não é para nós nos paralisarmos, nós pegarmos um chicote e nos chicotearmos, nos penalizando, né? Mas sim de tomar consciência. Bom, se até agora determinadas características viemos assim, estamos assim, o que pode ser diferente? E quando nós nos dispomos a isso, enxergamos as oportunidades que talvez já tivessem existido. Ou surgem agora porque agora nós estamos com a capacidade de perceber e aproveitar. E aí podem surgir situações desafiadoras, incômodas, mas sempre lembrando, se essa situação surgiu, é porque algo eu tenho para aprender com ela. Ou com ela eu vou me exercitar e vou ajudar alguém a se desenvolver. E é só assim que tantas desigualdades sociais, à medida que nós nos importamos, nós nos ocupamos com elas dentro das nossas possibilidades e criando parcerias, é que nós podemos superar. Buscando lá na essência do que estudamos, do que compreendemos, e à medida do possível, passo a passo, se cada um se desenvolver e se dispor dessa forma, grande sinergia e potencial a humanidade tem para ir avançando. E ela vai dando saltos por causa dessa tomada de consciência. E vamos rumo a um planeta de transição planetária. Então, a reflexão de hoje do aspecto de desigualdades sociais, a visão de leis morais, nos traz isso. Né? Que desigualdade social ela é criada pelo homem, a partir de condicionamentos, de princípios, pelas próprias posições que o homem foi desenvolvendo. Então, características de quem, numa barbárie, vencia, colocava condicionamentos sociais. Mas hoje nós vamos nos dando conta de como isso foi mudando à medida que se desenvolvia a moral, se desenvolviam novos códigos e foi arrefecendo e foi aprimorando esses códigos. Mas nós percebemos que podemos melhorar ainda mais, avançar ainda mais à medida que nós nos preocupamos com os outros. Nós damos importância às outras pessoas, aos outros seres. Então, que possamos aproveitar cada vez mais esse valioso momento que a humanidade vive para nos desenvolvermos. Para nós termos cada vez mais esse germe de amor desenvolvido e ampliado para uma civilização amorosa e digna de uma transição planetária. Vou convidá-los à prece de encerramento desse breve diálogo que tivemos. Envoltos, então, por muita luz, que possamos nos perceber como no alto de uma montanha, a visualizar um vale infinito. E neste vale, vários seres, várias pessoas, iluminadas, abanando para você, sorrindo para você, convidando para descer até elas. E você desce e vai ao encontro de tantos seres que o abraçam, que tornam mais luminoso ainda.
Todos fazemos parte de uma família terrena que necessita de amor recíproco, que necessita de compreensão, de apoio e de solidariedade. Uma verdadeira comunidade terrena. Que somente com essa verdade podemos avançar ainda mais rumo à espiritualidade maior. Que essa sensação de carinho, de abraço fraterno, permaneça em nós, em nossa mente e coração, em todos os instantes diários, ao nos depararmos com os desafios da convivência que nos apresenta o dia a dia. Fiquemos em paz.